E se a figura histórica que conhecemos como Jesus não tivesse vindo ao mundo com a intenção de fundar uma nova religião? E se o seu propósito primordial não fosse criar um conjunto de dogmas, rituais e instituições, mas algo muito mais íntimo, mais direto e talvez mais revolucionário? E se a sua verdadeira missão fosse, na verdade, despertar a consciência humana? Esta é uma pergunta que pode parecer desconfortável, até mesmo herética para alguns. Fomos ensinados a ver Jesus através das lentes de 2000 anos de teologia, de concílios, de cismas e de tradições. Vemo-lo como o pilar central do cristianismo, o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados, o fundador de uma fé que moldou a civilização ocidental. E nada disso precisa ser negado para explorarmos uma outra dimensão dos seus ensinamentos. O que propomos aqui não é um ataque à fé, mas um convite à profundidade. Um convite para olhar para além das estruturas que foram construídas em seu nome e tentar vislumbrar o homem, o mestre, o guia espiritual que caminhou pelas poeirentas estradas da Galileia. E se o cerne da sua mensagem não fosse sobre o que acreditar, mas sobre como perceber? E se o seu convite não fosse para se juntar a uma organização, mas para embarcar numa jornada interior? Esta jornada não é para fora, em direção a um templo de pedra, mas para dentro, em direção ao templo do nosso próprio ser. Despertar a consciência humana. O que isso significa? Significa passar de um estado de sono existencial, de reação automática e de identificação com o ego, para um estado de presença, de clareza e de conexão com uma realidade mais profunda. É a transição de viver a vida como um sonâmbulo, governado por medos, desejos e condicionamentos sociais, para viver a vida com os olhos abertos, consciente de cada momento, de cada pensamento, de cada respiração. É a realização de que não somos apenas os nossos pensamentos, as nossas emoções ou a nossa história pessoal. Somos a consciência por trás de tudo isso, o observador silencioso. Esta ideia não é exclusiva de Jesus. Encontramo-la no coração de muitas das grandes tradições de sabedoria do mundo. O Buda falou de iluminação, o fim do sofrimento através da compreensão da natureza da realidade. Os sábios hindus falaram de moksha, a libertação do ciclo de renascimento através da realização do Atman, o eu verdadeiro. Os mestres taoístas falaram de viver em harmonia com o Tao, o fluxo natural do universo. O que torna a abordagem de Jesus tão fascinante é a forma como ele comunicou esta verdade universal dentro do seu contexto cultural e religioso específico, usando uma linguagem que era ao mesmo tempo simples e profundamente simbólica. Jesus falava com símbolos, parábolas e provocações internas. A sua pedagogia era a da descoberta, não a da doutrinação. Ele não entregava um manual de regras com respostas prontas. Em vez disso, contava histórias, a do semeador, a do filho pródigo, a do bom samaritano. Por quê? Porque uma história contorna as defesas do intelecto. Uma regra pode ser aceite ou rejeitada, mas uma parábola planta uma semente na mente e no coração. Ela germina no seu próprio tempo, revelando camadas de significado à medida que o ouvinte amadurece na sua própria compreensão. As parábolas não são meras alegorias morais. São espelhos. Elas não nos dizem o que pensar. Elas convidam-nos a olhar para a nossa própria vida, para as nossas próprias atitudes e motivações. Quando ele fala do tesouro escondido no campo ou da pérola de grande valor, ele está a usar metáforas para a descoberta do nosso eu mais profundo, um valor que transcende todas as posses mundanas. Ele não estava a descrever um evento literal, mas um processo psicológico e espiritual. Ele não ensinava doutrinas complexas.
A sua mensagem era radicalmente simples, mas não era fácil. A complexidade veio mais tarde, quando os teólogos e os académicos tentaram sistematizar, categorizar e intelectualizar os seus ensinamentos. Eles criaram vastos edifícios de pensamento com termos como transubstanciação, trindade e expiação substitutiva. Estes conceitos, por mais importantes que sejam dentro da tradição cristã, correm o risco de obscurecer a simplicidade direta do que Jesus realmente ensinava no dia a dia. Ele não pedia aos seus seguidores que compreendessem uma metafísica elaborada. Pedia-lhes que olhassem para os lírios do campo e para as aves do céu. Pedia-lhes que se tornassem como crianças. Ensinava mudança de percepção. Esta é talvez a chave de tudo. A palavra grega para arrependimento no Novo Testamento é metanoia, que literalmente significa mudança de mente ou mudança de consciência. Não se trata apenas de sentir pena pelos erros do passado. É uma transformação fundamental na forma como vemos o mundo, a nós mesmos e aos outros. É como passar de ver o mundo a preto e branco para o ver em cores vibrantes. Jesus convidava as pessoas a mudarem a sua percepção do medo para a confiança, da escassez para a abundância, da separação para a unidade. Ele desafiava a percepção de que a segurança reside na riqueza material, de que o poder reside na dominação e de que a santidade reside na observância de regras externas. O reino de Deus está dentro de vós. Esta é uma das suas declarações mais diretas e, ainda assim, uma das mais mal compreendidas. Durante séculos, a ideia de reino de Deus foi projetada para o futuro, para uma vida após a morte ou para um evento apocalíptico no fim dos tempos. Mas Jesus localiza-o aqui e agora. Não num lugar geográfico, não num tempo futuro, mas numa dimensão da consciência acessível a cada ser humano. Dentro de vós, ou, como outras traduções sugerem, no meio de vós. Ambas as leituras apontam para a mesma verdade. O divino não é algo distante e separado, mas uma realidade imanente, presente no nosso interior e na nossa relação uns com os outros. Isso não é regra religiosa. Uma regra religiosa diz: faça isto e não faça aquilo para agradar a Deus e ganhar o céu. É um sistema externo de controlo e recompensa. A declaração de Jesus é radicalmente diferente. É convite ao despertar. É um mapa, não um código de leis. Ele está a dizer: a realidade que procuram, a paz que anseiam, a conexão que sentem falta, já está presente. Não precisam de a construir, de a merecer ou de esperar por ela. Precisam apenas de a descobrir. Despertem para ela. É um convite para silenciar o ruído da mente, para abandonar as preocupações com o passado e o futuro e para encontrar a presença sagrada no momento presente. Jesus falava de consciência, não de instituições. Ele não delineou uma estrutura hierárquica, não escreveu um livro de regras, não projetou edifícios. Ele reuniu um grupo de pessoas e caminhou com elas, ensinando através do exemplo e do diálogo. A instituição veio depois, por necessidade humana de organizar, preservar e, inevitavelmente, controlar. As instituições podem ser úteis, podem servir como guardiãs da tradição e como comunidades de apoio. Mas também correm o risco de se tornarem um fim em si mesmas, confundindo a estrutura com a essência, o mapa com o território. Jesus estava focado no software da consciência humana, não no hardware da organização religiosa. De transformação interior, não de obediência cega. A obediência cega exige que se siga as regras sem questionar, que se aceite a autoridade externa como a fonte da verdade. Jesus, pelo contrário, promovia a autoridade interna. Ele constantemente dizia: ouvistes o que foi dito,
Eu, porém, vos digo. Ele não estava apenas a substituir uma lei antiga por uma nova. Estava a mover o centro de gravidade da autoridade, do texto externo para que a consciência do humano e não som em dia sensorial. Se interna iluminada. A verdadeira moralidade, na sua visão, não nasce do medo do castigo ou do desejo de recompensa, mas de uma transformação do coração. Quando o coração é transformado, as ações justas fluem naturalmente, não por obrigação, mas por amor. Ele questionava poder, hipocrisia e moral vazia. As suas críticas mais duras não eram dirigidas aos pecadores comuns, as prostitutas, os cobradores de impostos, com quem ele se associava abertamente. Eram dirigidas aos pilares da autoridade religiosa e social da sua época. Os fariseus, os saduceus, os escribas. Ele chamava-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Por quê? Porque eles representavam a moralidade como performance. Estavam obcecados com a pureza ritual, com as regras dietéticas, com a observância do sábado, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles limpavam o exterior do copo, mas o interior estava cheio de ganância e autoindulgência. Jesus via esta hipocrisia como o maior obstáculo ao verdadeiro despertar espiritual. É a ilusão de já se ser justo que impede a pessoa de procurar a verdadeira transformação. Por isso, incomodou tanto. Uma mensagem de despertar da consciência é inerentemente subversiva para qualquer sistema baseado no controlo e na obediência. Ele não desafiou o Império Romano com um exército, mas com uma ideia muito mais perigosa. A de que a verdadeira autoridade e liberdade não vem do César, mas de dentro. Ele não desafiou o templo com uma nova teologia, mas com a afirmação de que o corpo humano é o verdadeiro templo. Ao capacitar o indivíduo com a chave para o reino, ele estava a minar as fundações de todas as estruturas de poder que dependem de manter as pessoas num estado de dependência espiritual e psicológica. Ele não foi crucificado por ser um homem bom que dizia coisas simpáticas. Foi crucificado por ser um radical que ameaçava a ordem estabelecida. O amor que ele ensinava não era sentimental. Na nossa cultura moderna, o amor é frequentemente reduzido a um sentimento romântico, a uma emoção passageira, a um afeto pessoal. O amor de que Jesus falava, o ágape grego, é algo muito diferente. Não é um sentimento, mas um estado de ser. Não depende de o outro ser amável ou de nos agradar. É uma função da consciência. Era consciência expandida. Ver o outro como extensão de si. É a capacidade de olhar para qualquer ser humano, amigo ou inimigo, vizinho ou estranho, e reconhecer nele a mesma centelha de divindade, a mesma consciência fundamental que habita em nós. É a superação da ilusão do eu separado. Quando vemos o outro como uma extensão de nós mesmos, magoá-lo torna-se tão impensável como magoar a nossa própria mão. Ajudá-lo torna-se tão natural como cuidar do nosso próprio corpo. O mandamento "amarás o teu próximo como a ti mesmo" deixa de ser uma ordem externa a ser obedecida e torna-se a descrição natural de um estado de consciência desperta. Amai os vossos inimigos é talvez o pináculo deste ensinamento, o teste final da consciência expandida. Não significa sentir afeto por aqueles que nos querem mal. Significa recusar-se a espelhar o seu ódio, a entrar no seu ciclo de reatividade e manter um estado de clareza e compaixão que vê para além do seu comportamento até a sua humanidade ferida. Perdoar não por submissão, mas por libertação interna.
O perdão, na perspectiva da consciência, não é um favor que se faz ao ofensor. Não é desculpar ou tolerar o mal. É um ato radical de autocura. Reter o ressentimento, a raiva e o desejo de vingança é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Prende-nos ao passado e à pessoa que nos feriu, numa teia de energia negativa. Perdoar é cortar essa teia. É libertar-se do fardo emocional que nos impede de viver plenamente no presente. É um ato de soberania interior, onde declaramos que a nossa paz de espírito é mais importante do que ter razão. É por isso que Jesus insistia tanto no perdão. Não era uma exigência moralista, mas uma instrução prática para a saúde mental e espiritual. Não reagir automaticamente. A maior parte da nossa vida é vivida em reação. Alguém nos elogia, sentimos-nos bem. Alguém nos critica, sentimos-nos mal. O trânsito está lento, ficamos irritados. Recebemos boas notícias, ficamos eufóricos. Somos como barcos sem leme, empurrados de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias externas. Agir com presença. O ensinamento de Jesus, como o de muitos mestres da consciência, é um convite para criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside a nossa liberdade. Em vez de reagir com raiva a um insulto, podemos observar a raiva a surgir dentro de nós, respirar e escolher uma resposta consciente. Em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade sobre o futuro, podemos ancorar-nos na realidade do momento presente. Agir com presença é agir a partir de um lugar de clareza e quietude interior, em vez de a partir do turbilhão reativo do ego. É a diferença entre ser um escravo das nossas emoções e ser o mestre da nossa própria casa interior. A religião veio depois para organizar, preservar e controlar a mensagem. É um processo humano natural. Uma experiência viva e transformadora acontece na vida de um ou vários indivíduos. Após a sua morte, os seus seguidores sentem a necessidade de garantir que essa mensagem não se perca. Eles recolhem as histórias, escrevem os textos, estabelecem as práticas. Com o tempo, para evitar divisões e heresias, criam-se credos e estruturas de autoridade. O que começou como um movimento espiritual dinâmico solidifica-se numa instituição. Este processo tem méritos. Sem ele, os ensinamentos de Jesus poderiam ter se perdido na história. Mas o perigo é sempre o mesmo. A instituição pode acabar por trair o espírito original da mensagem, substituindo a experiência direta pela crença de segunda mão e a libertação interior pelo controle externo. Mas o ensinamento original era simples e radical. Mude por dentro e o mundo muda com você. Esta é a promessa final. Não precisamos de esperar que o mundo mude para encontrarmos a paz. Não precisamos de converter todos à nossa volta para vivermos numa realidade de amor. A transformação começa no único lugar sobre o qual temos verdadeiro controlo, o nosso próprio estado de consciência. Ao mudarmos a nossa percepção, o mundo que percebemos muda. Ao cultivarmos a paz interior, irradiamos paz para o nosso ambiente. Ao aprendermos a amar incondicionalmente, tornamo-nos uma fonte de amor no mundo. Não se trata de uma negação dos problemas do mundo, mas da compreensão de que a única solução sustentável para os problemas externos começa com a resolução do nosso conflito interno. Jesus não ensinava crença, ensinava consciência viva. A crença é um conceito mental, uma concordância com uma proposição. A consciência é uma experiência direta, uma participação na própria vida. É possível acreditar em todas as doutrinas corretas e ainda assim viver num estado de sono espiritual. E é possível nunca ter ouvido falar dessas doutrinas e viver num estado de amor e presença. E talvez o maior desvio da história, a maior tragédia não intencional,
tenha sido transformar um caminho radical de despertar interior num sistema de poder, crença e identidade grupal. Talvez a tarefa mais importante para quem se sente inspirado pela figura de Jesus hoje, seja crente ou não, seja precisamente esta: escavar sob as camadas da história, da doutrina e da religião para redescobrir a chama viva e transformadora do seu convite original. O convite para despertar.